Fala aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de equilíbrio químico. Já estudamos o que é esse equilíbrio e também a constante de equilíbrio Kc, né? Como montar a fórmula de Kc para as mais variadas reações. Agora nós vamos aprender a calculá-lo. Então vamos lá. Como que é feito esse cálculo do Kc? Bom, se a gente lembrar, né, o Kc é a constante de equilíbrio, né, um valor matemático, em função das concentrações molares das substâncias. Só que cuidado, a essas concentrações molares, que a gente representa aqui pelos colchetes, tem que ser as concentrações do equilíbrio, tá? Eu não posso usar concentrações fora do equilíbrio para calcular o Kc. Agora, se nós temos as quantidades, né, o exercício nos dá as quantidades fora do equilíbrio, o que a gente faz? Muito simples, só seguir esse passo a passo. Primeiro, montar a equação balanceada. Depois, a gente vai montar uma tabela que sempre vai ter o que a gente chama de início, reage forma e equilíbrio, tá? Então, um estado inicial, que eu vou representar aqui pela letra I, que justamente vai ser o quê? O quanto que eu tenho de cada substância, ou seja, a concentração inicial. Lembrando que se eu não tenho nada, né, ou se ele falou que eu não tenho nada, a gente coloca valor zero, tá? Isso é muito comum porque às vezes a gente começa com uma quantidade de reagentes, mas ele não fala nada de produto. Aí o valor é zero, ok? Depois, uma quantidade que vai reagir, no caso se for reagente, e uma quantidade que vai formar, no caso se for produto. Lembra que uma coisa depende da outra. E como que faz para eu saber essa quantidade? É uma quantidade X, se o exercício não dá. Mas essa quantidade X tem que seguir a proporção da reação. Como assim seguir a proporção? Por exemplo, se na equação balanceada eu tenho um reagente que forma dois produtos, então eu vou consumir um X dos reagentes para formar 2x dos produtos. Lembrando que se consome, a gente diminui, então eu tenho que colocar negativo. E se forma, eu estou aumentando, aí eu ponho o sinal positivo, tá? Então, tem esses detalhes para a gente considerar. E o que vai ser o equilíbrio? O equilíbrio vai ser justamente o saldo entre o que eu tinha no começo e o que reagiu ou formou, tá? Então, é a quantidade no equilíbrio, que é justamente a quantidade que vai ser usada para o cálculo do Kc, ok? Depois de montar a equação, montar essa tabelinha, aí a gente monta a fórmula do Kc para aquela reação, tá? Lembrando que o Kc é ponte sobre rio, produtos sobre reagentes. E aí sim a gente substitui os valores e calcula ele, ok? Às vezes, o exercício pede que a gente dê a unidade de medida do Kc. Não é sempre a mesma unidade, tá? Em alguns casos, ele pode até ser adimensional, ou seja, sem qualquer unidade. Por quê? Justamente essa unidade depende da fórmula que eu vou usar para calculá-lo, tá? Então, se caso ele pedir, a gente tem que substituir, né, analisar a fórmula dele. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco em que isso vai acontecer. Ok? Então, esse aqui é o molde geral. Vamos ver agora alguns exemplos de como que isso pode aparecer. Primeiro, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Dada a reação em fase gasosa, né, de x2 mais 3y2, formando 2xy3. Perceba que essa equação, do jeito que ele me deu, já está balanceada. Verificou-se que no equilíbrio a 1000 graus Celsius, as quantidades de matéria em mols eram 2 mols de x2, 2 mols de y2 e 6 mols de xy3, em um recipiente de 10 litros. Calcule o valor da constante de equilíbrio da reação química acima, dessa reação acima, no valor na temperatura de 1000 graus Celsius. Então, olha só, ele falou que eu atingi o equilíbrio com essas quantidades e ele pede a constante. Cuidado, porque esses valores que ele me deu são os valores da quantidade de matéria, ou seja, do tanto de mols. E para calcular a constante, né, o Kc, a gente usa concentração molar. Primeira coisa, calcular a concentração molar dessas substâncias, então. Concentração molar, o que é? Mol por litro, então, o tanto de mols pelo volume, que ele me deu aqui, ó, volume de 10 litros.
Esse volume é o volume do recipiente inteiro. Como são gases, todos os gases vão ocupar esse volume de 10 litros. Assim, a gente tem aqui, ó, concentração do X2 é o tanto de mols pelo volume de 10 litros, ou seja, a concentração dele é 0,2 mol por litro. Lembrando que essa concentração já é a concentração do equilíbrio, tá? Y2 é a mesma concentração. Cuidado, tá? Não é sempre que isso acontece, aconteceu aqui porque ele me deu esse valor, tá? A proporção aqui é diferente, mas aconteceu de ser o mesmo valor. E aqui, o XY3, 6 mols pelos 10 litros, tá? Então, cheguei nas concentrações. Agora, o que eu vou fazer? Já tenho as concentrações no equilíbrio, vou montar a fórmula do Kc para essa equação. É justamente aqui, ó, Kc, produto, né? Aqui a concentração dos produtos elevado a 2, porque é o coeficiente estequiométrico, concentração dos reagentes. Quando não tem nada, é 1, quando tem aqui 3, está ao cubo. Tendo agora a fórmula do Kc, é só substituir os valores. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, 0,6, 0,2, 0,2 ao cubo. Cuidado, porque aqui nós temos números decimais, tá? E tem que elevar quadrado, cubo. Uma dica, para você não errar aqui, vamos trabalhar com notação científica, né? Transformar isso daqui com potência de base 10. Então, foi o que eu fiz aqui, olha só. 0,6 é 6 10 a menos 1. 0,2, 2 10 a menos 1. Elevar ao quadrado tudo isso significa elevar o 6 ao quadrado, que dá 36, e elevar o 10 a menos 1 ao quadrado. Lembra que aqui, quando eu tenho, né, potência, né, da potência, né, aqui eu faço a multiplicação desses valores. Então, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Tá? Então, 10 a menos 1 ao quadrado é justamente 10 a menos 2. Mesma coisa aqui embaixo, ó, 2 ao cubo, que dá 8, 10 a menos 1 ao cubo, 10 a menos 3. Agora ficou mais fácil, porque trabalha número com número, potência com potência. De número, em cima tem só o 36, embaixo 2 vezes 8, que dá 16. Tá? Potência agora, em cima eu tenho 10 a menos 2, aqui embaixo eu tenho 10 a menos 1, 10 a menos 3. Lembra que multiplicação de mesma potência, copio a base e somo os expoentes. 10 a menos 1 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 4. 10 a menos 4, quando passa para cima, né, fica 10 a mais 4. Mais 4 com o menos 2 aqui de cima, fica quadrado, tá? 10 ao quadrado. Ou também, se você quiser, você pode deixar aqui, ó, 10 a menos 2 em cima, 10 a menos 4 embaixo. Divisão de potência de mesma base é o de cima menos o de baixo, ok? Então, eu chego nessa potência aqui. Resolvendo essa conta, 36 por 16 dá 2,25. Vezes 10 ao quadrado, 225. Então, o Kc para essa equação, nessa temperatura, 225. Como ele não falou de unidade, pode deixar aqui sem unidade nenhuma. Ok? Primeiro exemplo aí para a gente. Fiz isso porque são as quantidades já no equilíbrio. Tá? Não precisei da tabelinha. Próximo exemplo, vamos lá agora. Utilizando, inclusive, agora com um gráfico, né? Ele fala assim, ó, considere o gráfico abaixo para a equação não balanceada. Então, tá aqui a nossa equação. Ele pede para a gente determinar, primeiro, um instante x, y ou z, né? Qual desses três momentos em que o equilíbrio é atingido. Lembra que aqui eu tenho um gráfico de concentração por tempo. Como que eu sei que atingiu o equilíbrio? Quando as concentrações ficam constantes, ou seja, não mudam. Um único instante em que nenhuma das três concentrações, né, tem que ser concentração de todas as substâncias participantes. O único instante em que nenhuma delas muda depois daquele momento é o instante x, tá certo? Então, eu sei que o equilíbrio é atingido em x, porque aqui elas ficam constantes, ó, tá aqui uma reta, tá certo? O que eu posso afirmar apenas aqui de z e de y? Em z, eu sei que a concentração dessa substância e dessa acabam se igualando, e em Y, concentração dessas duas. Mas perceba que depois desse momento, a concentração ainda varia. Se variou, então eu não atingi o equilíbrio ainda. Tá? Então, cuidado com isso. A partir daqui, as três atingiram. Se caso só duas tivesse atingido e não uma, já ainda não seria equilíbrio. Teria que
todas as substâncias ficarem com concentrações constantes. Nesse caso, são constantes, mas não iguais às concentrações. Tá? Então, essa é a primeira parte. Letra B, ele pede o valor do Kc. Primeira coisa, a gente tem que pegar aqui as concentrações no equilíbrio, mas eu não sei qual concentração é de qual substância. Então, primeira coisa, eu vou analisar a equação balanceada. Equação balanceada é essa daqui. 2NO2 formando 2NO mais O2. Tendo a equação balanceada, a gente lembra que o gráfico é proporcional, né? As curvas do gráfico são proporcionais aos valores aqui, né, dos coeficientes. Então, olha só, como eu tenho um único reagente, eu posso afirmar que essa curva em que a concentração diminui é a curva do reagente, ou seja, do NO2. Agora, dos produtos, nós temos dois produtos. Só que um deles forma o dobro do que o outro. Então, para um mesmo tempo, né, para esse tempo todo x, eu percebo que eu formei muito mais dessa curva aqui de cima do que essa curva. Então, esse que eu formei mais é o que tem o maior coeficiente. Então, em cima nós temos o NO, consequentemente aqui nós temos o O2. Tá? Então, delimitei um certo período e analiso nesse período, nesse mesmo tanto de tempo, qual formou mais, qual formou menos, seguindo aqui as proporções. Tendo agora, justamente, né, identificando a curva de cada uma das substâncias, eu consigo montar o Kc. Então, vamos montar o Kc. Kc, produto sobre reagente. Aqui, produto, né, NO e O2, né, tal que é o quadrado, tal, reagente. Vou pegar os valores do gráfico e substituir. Então, o NO, concentração 4,10 a menos 2 mol por litro, ao quadrado. O2 está aqui e NO2 está aqui. Perceba que, novamente, eu vou usar potência com base 10 para ficar mais fácil. Fazendo aqui, 4 ao quadrado, 16. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Aqui, 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Chego exatamente nisso, tá? Número com número, potência com potência. 16 vezes 2, 32. 64 aqui. Perceba que em cima eu vou ter 10 a menos 6, embaixo 10 a menos 6. Posso cortar. 32 por 64, o Kc dessa equação é justamente, né, dessa reação, é meio. Letra C agora, ele pede a unidade do Kc. Para a unidade, nós temos que analisar a fórmula que eu usei para o Kc. Então, vamos lá. Peguei novamente a equação balanceada, peguei o Kc que eu tinha montado, sem valor nenhum. Vamos analisar agora apenas as unidades, né? Análise dimensional. Concentração não é mol por litro, que é o que estava aqui no gráfico. Então, eu tenho aqui, mol por litro ao quadrado vezes mol por litro, dividido por mol por litro ao quadrado. Mol por litro ao quadrado, multiplicando e dividindo, eu posso cortar. A única coisa que sobra aqui é mol por litro. Então, a unidade do Kc para essa reação específica é mol por litro, tá? Então, se fosse aí com qualquer outra coisa, se fosse cubo, tal, eu ia simplificando tudo que desse até chegar numa coisa que não desse mais para simplificar. E aí sim, aquela seria a unidade. Caso eu cancelasse tudo, seria adimensional, ok? Próximo exemplo, utilizando o cálculo aí do Kc. Ele fala assim, sabe-se que o Kc da reação H2 mais I2 formando HI, né, uma reação reversível, cuidado que ela não está balanceada ainda, é 64, a uma dada temperatura T. Considerando que em um recipiente foi adicionado 1 molar de cada reagente, determine as concentrações de todas as substâncias no equilíbrio na temperatura T. Então, vamos lá. Aqui, perceba que ele quer concentração no equilíbrio, ele não me deu. O que ele me deu aqui de quantidade é quantidade inicial. Então, aqui eu vou ter que usar aquela tabelinha, tá? Primeira coisa, vamos lá. Essa daqui, né, 64 é o valor do Kc para essa reação. E eu tenho a quantidade inicial, 1 molar, lembrando que 1 molar é a mesma coisa que 1 mol por litro de cada reagente. Se ele não falou nada de produto, é porque eu não tenho nada de produto no começo. E ele quer a concentração de todas no equilíbrio. Aqui, a nossa tabelinha, início, reagiforma e equilíbrio.
Aqui nós temos a equação já balanceada, ó, coloquei um 2 aqui. Então, ó, H2 mais I2 formando 2HI. No início, o que nós temos? 1 mol por litro desse, 1 mol por litro desse. E não tenho nada desse, ou seja, zero. Quanto que reage, quanto que forma? Eu não sei, então vou chamar de X. Seguindo a proporção da equação, como esses dois são reagentes, eu vou consumir X, então eu diminuo X. E aqui, como é produto, eu vou formar 2x, porque aqui é proporcional ao coeficiente estequiométrico. Reagente é consumido, sinal negativo. Produto formado, sinal positivo. Equilíbrio é o saldo total, ou seja, o que eu tinha no início, menos, né, ou mais o que reagiu ou formou. Então, eu tenho no equilíbrio 1 menos x, aqui 1 menos x para esse, e aqui 2x. Não necessariamente precisaria ser igual, tá? Poderia ser valores diferentes, não tem problema. Essa é a quantidade de cada um no equilíbrio, que é o que ele quer que a gente descubra. Como que a gente faz agora? Vou montar a fórmula do Kc para essa reação. Então, ó, produto sobre reagente. Kc pede que a gente substitua as quantidades, né, as concentrações do equilíbrio, que são justamente essas daqui. Então, ó, concentração de HI é 2x, então é 2x ao quadrado, por conta da fórmula. Aqui, 1 menos x vezes 1 menos x. Substituir. 1 menos x vezes 1 menos x, 1 menos x ao quadrado. Olha só. 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado igual a 64. Por quê? Ele me falou já que o Kc é 64 para essa reação. Agora, o que a gente vai fazer? Eu posso escrever esse quadrado em cima e quadrado embaixo como sendo uma única coisa, tudo ao quadrado. Então, ó, dá na mesma fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Para poder simplificar minha vida, né? Para evitar cair numa equação de segundo grau. Poderia cair, daria mais trabalho, mas aqui a gente pode usar alguns macetes matemáticos para poder fugir da equação de segundo grau. Esse quadrado que está aqui, posso colocar do outro lado como fazendo raiz quadrada. Então, olha só. Vamos lá. Passei, né, tudo aqui que estava ao quadrado, passei fazendo raiz quadrada de 64, que vai dar 8. 1 menos x está dividindo. Eu vou passar multiplicando com esse 8. Então, vai ficar assim. Fazendo a distributiva aqui, né, 1 vezes 8, 8. Menos x vezes 8, menos 8x. Tá aqui. Coloco o que tem letra de um lado, o que não tem do outro. Então, esse menos 8 passo para cá, fica mais 8x igual a 8. Né? Então, fica 10x igual a 8, ou seja, x 0,8. Cuidado, x não é a resposta final nossa. O que é esse x? O tanto que foi consumido ou formado, né? Daquela linha do reage e forma. Agora, eu vou retomar a nossa tabelinha. Tá aqui. Concentrações no equilíbrio eram essas. Então, ó, no equilíbrio, eu tinha 1 menos x. Como agora eu descobri quanto vale x, eu sei que a concentração do H2 no equilíbrio, 0,2. 0,2 mol por litro. Concentração do HI, 1 menos 0,8, né, em valor de x, também 0,2 mol por litro. Concentração de HI, 2 vezes x. 2 vezes 0,8, 1,6 mol por litro. Pronto. Descobri exatamente o que ele queria para o nosso exercício. Concentrações de todas as substâncias no equilíbrio. Certo? Um outro exemplo. Vamos agora para o último exemplo de cálculo de Kc. Perceba que em cada um a gente está fazendo abordagens diferentes, né? Tudo que pode aparecer. Aqui ele fala assim, ó. A equação de ionização em água do ácido cianídrico é representada por HCN formando H+, e CN-. Perceba que é um equilíbrio iônico, não muda nada aqui no jeito de calcular nosso. Em um experimento realizado a 25 graus Celsius, usando uma solução de HCN a 1,25 mol por litro, determine a concentração de cianeto quando o equilíbrio é estabelecido, sabendo que a constante de ionização 5,10 a menos 10. Então, olha só. Ele me deu a quantidade inicial do HCN. Como ele não falou nada, eu não tenho nada de H+, e CN-, tenho apenas isso. Depois, ele quer a concentração do cianeto no equilíbrio, tá? E me deu a constante de ionização, ou seja, ele me deu o Kc para essa reação aqui, né? Para essa equação de ionização. Então, vamos lá. Montei a nossa tabelinha novamente. Tá aqui, já está balanceado, início, reage, forma e equilíbrio.
Início, eu tenho 1,25, não tenho nada desse, 0. Não sei quanto reage forma, vou usar X. Então, ó, eu consumo X do meu reagente, formo X. É tudo 1, né? Porque os coeficientes aqui estequiométricos são 1. No equilíbrio, início menos isso, 0 mais isso, 0 mais isso. Então, tá aqui justamente as minhas quantidades no equilíbrio. Agora, eu vou montar a fórmula do meu Kc. Tá aqui, ó. H mais, Cn-, né, produto sobre reagente. Substituindo os valores da tabela, x vezes x é x ao quadrado. E aqui, 1,25 menos x. Não faço nada. Perceba que não é igual o outro exercício que eu consigo eliminar facilmente, né, passar para o outro lado fazendo raiz quadrada. Porque não é numerador e denominador que estão elevados ao quadrado. Então, não posso fazer isso. Isso daqui tem tudo para cair numa equação de segundo grau, tá? E você poderia resolver dessa forma. Mas, nesse caso, tem um detalhe muito interessante. Olha só. Tá aqui, substituir o Kc pelo valor que ele me deu. O que acontece? Quando você quase, né, estiver indo para uma equação de segundo grau, faça o seguinte. Compare a concentração inicial com o Kc. Por quê? Nesse caso, o que acontece? A concentração inicial nossa é muito maior que o Kc. É maior, assim, na ordem de 10 elevado a décima, tá? Mais que bilhão aí de unidades, tá certo? E quando isso acontecer, o tanto que vai ser consumido do meu reagente é muito desprezível. Eu posso desconsiderar o que é consumido, tá? Então, a consideração inicial menos o x, né, essa continha que a gente faria aqui, que seria determinante para cair na equação de segundo grau tradicional, a gente desconsidera esse x, tá? É como se fosse assim, ó, você tem muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, se você gasta, por exemplo, você tem R$1.000. Tendo R$1.000, se você gasta R$1, o tanto que você gastou é desprezível, considerando o tanto que você tem, tá? Então, você nem acaba percebendo. É a mesma coisa. Se você tem, assim, ó, R$10 e se você tem R$1.000. Caso você perca R$1, né, nos dois casos, como você tem muito pouco, tendo só R$10 e perdendo R$1, você acaba percebendo que você perdeu. Se você tem muito dinheiro e perde R$1, você nem percebe, ok? Ah, mas qual que é o critério que eu posso analisar para saber o quão grande tem que ser, né, a concentração inicial comparada ao Kc? Sempre que a concentração inicial for pelo menos 100 vezes maior que o Kc, eu posso considerar isso daqui, ó, posso considerar desprezível o tanto que eu consumo, tá? Então, fica aqui essa dica extremamente útil, tá? Concentração inicial 100 vezes maior que Kc, eu considero isso. Olha só como vai ficar bem mais fácil agora. Se eu desprezo esse menos x, tá aqui, ó, a mesma coisa, agora só eu desprezei esse menos x. Agora, o que eu faço? 1,25 está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. 1,25 vezes 5, 6,25. Sobrou o quadrado desse lado, passo fazendo raiz quadrada. 6,25 fazendo raiz quadrada é 0,25, ok? E aí, aliás, aqui é 2,5, não 0,25, desculpe. E o 10 a menos 10, passando, né, fazendo a raiz quadrada de 10 a menos 10, fica 10 a menos 5. Pronto, consegui chegar no meu x sem precisar cair numa equação de segundo grau. Se você não fizesse isso, você teria bastante trabalho. Você conseguiria fazer, tá, a nossa conta, chegaria num valor extremamente próximo a esse x aqui, tá? Então, por isso que a gente usa esse macete para poder facilitar a nossa vida, tá? Geralmente, os exercícios, quando você tem que fazer essa abordagem, eles já vão te possibilitar chegar aqui numa raiz quadrada simples, igual a gente fez aqui, né? De 6,25 dá 2,5 e 10 a menos 10, 10 a menos 5. Bom, descobri x. Tendo agora o valor de x, vamos retomar o que ele queria no exercício. Ele queria a concentração de cianeto. Então, vou pegar agora a nossa tabelinha. Tá lá. No equilíbrio, né, eu tinha esses valores aqui. Como a concentração do cianeto, aqui, né, Cn menos nosso cianeto, é exatamente x, então já acabei o exercício.
A concentração do cianeto, exatamente 2,5, 10 a menos 5 mol por litro. Perceba que ele não perguntou a concentração do HCN e nem do H+ no equilíbrio. Caso ele perguntasse, era só resolver. Aqui, caso a gente precisasse fazer, esse valor menos esse daqui, isso aqui é muito pequeno comparado com esse. Daria, arredondando, né, os valores, ainda daria 1,25. Aqui é o seguinte, né, só para a gente entender essa lógica do desprezar aqui que eu falei de ter muito dinheiro, pouco dinheiro. O HCN, ele seria o caso de uma pessoa muito rica, né? Então ele tem muito dinheiro e ele perdeu apenas uma pequena quantidade. Ele nem acaba percebendo, então continua com a fortuna dele, 1,25. Já no caso do H+ e do CN-, que não tinham nada, esse pouquinho que eles receberam já fez diferença. Por isso que a concentração deles mudou agora para essa daqui. É muito pouco comparado aí, né, ao início? É muito pouco. Mas para quem não tem nada, esse pouco acaba fazendo a diferença. Tá? Então, é uma analogia aí para a gente poder entender. Fechamos aí mais um exercício, ok? Bom, fechamos aqui outra parte do cálculo de Kc, né, com os vários esquemas, os vários macetes do que pode aparecer para a gente. A gente tem ainda mais coisas para estudar de equilíbrio. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo. Tchau, tchau.